Olá! Hoje eu vim aqui para mostrar brevemente o Book Haul de março. O Book Haul de março está bem caprichado, está bem especial por dois motivos. O primeiro é que basicamente só tem livro de sebo, né? Só tem compras que eu fiz em sebos, em garimpos, que eu andei fazendo por aí. E segundo, que março foi o mês do meu aniversário, então achei por bem me dar alguns presentinhos, então acabei comprando um pouco mais do que deveria nas minhas visitas ao sebo, talvez, porque eu queria me agradar, era meu auto-presente, enfim, tem várias achadinhas interessantes nesse vídeo, vão ter esses livros de sebo e vão ter apoios do Catarse que chegaram em março, que eu já tinha apoiado antes, mas que chegaram em março, então vou entrar aqui na conta também. Se você gosta de assistir esse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E bora falar de livros, porque tem muita coisa interessante para indicar hoje. Ó, eu vou tentar mostrar meio que em bloquinhos os livros que eu comprei juntos em cada uma dessas ocasiões, né, de compra em sebo, de visita a sebo, que eu acho que fica mais organizado. Vamos tentar. Bom, primeiras compras que eu fiz no mês de março foram as compras que eu fiz no Sebo Berinjela, que foram esses livrinhos aqui. E esse sebo eu gosto muito, já frequento há alguns anos, ele fica no centro do Rio. E o que acontece é que todo início de mês, no primeiro sábado de cada mês, eles fazem uma feira de livros com muitos descontos em livros, em LPs também. E basicamente são todos os livros do acervo com 30% de desconto para pagamento à vista, né? E descontos variados para outros itens, sei lá, livros de artes, discos, coisas assim, trabalham com outros descontos, mas nos livros em geral são todos com 30%, então vale muito a pena. Então o que eu comprei na Feira do Subsolo de março foi primeiro o Vida Desinteressante, do Victor Eringer. Esse é um livro póstumo do Victor Eringer, é um autor carioca que faleceu em 2018. E ele tem obras, romances premiados, aclamados pela crítica e coisa e tal, porém esse daqui é uma coletânea de, poderia-se dizer, crônicas, ensaios, aqui está classificado como fragmentos de memórias, que basicamente é uma pequena antologia de textos de não ficção que ele deixou. E eu achei interessante, eu gosto desse tipo de livro para intercalar com as minhas leituras mais densas, mais pesadas, que exigem mais atenção. Eu gosto desses livros que são mais de caráter fragmentado, que eu não preciso ficar tão envolvida e comprometida com a leitura, no sentido de começar e ir até o final, eu posso ler de uma forma mais dispersa. E é isto, este daqui foi um pouco caro para sebo, foi R$ 28, se não me engano. Algo que o valha. Entretanto, o livro está novíssimo, parece que nem manuseado foi, edição relativamente nova, né, da Companhia das Letras, e com o agravante de que a Feira do Subsolo de março se deu no dia do meu aniversário, dia 5 de março, então encarei como um alto presente especial e foi. E aí a outra coisa que eu comprei nesta mesma ocasião foi O Mago, livrinho esgotado do Nabokov. Esse daqui é um romance curtinho, né? Talvez pudéssemos classificar como uma novela, provavelmente. Mas ele é tido como uma espécie de precursor de Lolita, né? Então vai ter toda essa questão controversa de homens muito mais velhos se interessando por meninas muito mais jovens, tentando aqui não usar a palavra correta para essa situação, para esse criminho, na verdade, por, enfim, não ser censurada e boicotada pelo YouTube, não é mesmo? Mas enfim, vai ter toda essa questão de homens muito mais velhos se interessando, se relacionando com adolescentes, né, com meninas muito jovens, menores de idade, coisa e tal, que é a mesma coisa que a gente tem em Lolita, só que de uma maneira, imagino que mais crua, né, porque Lolita é um cara macio, ele deve ser, imagino eu, mais
aprofundado. Estou relendo Lolita. Na primeira leitura eu não gostei tanto, já na segunda, mais velha, mais madura, estou amando a escrita do Nabokov, achando tudo muito maravilhoso, muito bem escrito, muito bem contado. E aí eu fiquei curiosa de ler esta novelinha em conjunto e foi tipo R$5 com desconto. Valeu muito a pena e é um livro esgotado, né, minha gente? Então, quando esse tipo de oportunidade bate a nossa porta, a gente aproveita. Então tá, comprei esses livros na Feira do Subsolo e depois em uma outra ida ao sebo, acho que na semana seguinte, eu passei muito despretensiosamente num sebo perto de casa e eu já fiz ótimos achados lá e eu encontrei uma relíquiazinha que foi o Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. E este livro, ele é bem esgotado, ele faz parte de uma trilogia, né? Tem mais 2 outros livros, este sendo o primeiro. E ele é bem esgotado, o primeiro volume é o mais difícil de achar e mais caro em sebo. E eu paguei apenas R$12 neste livrinho, né? Então não tem os outros livros, eu fui burra, eu já tive a oportunidade de comprá-los em outras ocasiões e eu deixei passar. Dessa vez eu achei, não, eu vou comprar, mesmo que eu não tenha o restante da coleção, porque eu pretendo ler e futuramente colocar à venda, né? Porque é um livro caro, então eu acabo vendo como uma espécie de investimento, porque eu compro, eu posso ler, e ele está super novinho, super bem conservadinho. Eu posso colocar para venda posteriormente, não perco dinheiro mesmo que eu não goste. Mas eu acho que eu vou gostar, viu? É uma fantasia, acho que talvez voltado mais para jovens, mas falam que tem uma escrita muito bonita, muito poética, enfim, curiosíssima para este livrinho. Aí, fui caminhar dia desses na praia e tal, e aí na volta eu acabei passando por um sebo que existe também há muitos anos, já frequento há muito tempo. Esse já é um sebo, minha gente, mas o clássico sebo que a gente tem, às vezes que as pessoas têm um olhar meio pejorativo, é esse, porque ele não é tão organizado, a gente fica meio amontoados, acumulando poeira, não é lá muito arrumadinho. Então você tem que chegar lá com espírito para procurar, para sentar no banquinho e ficar tirando um livro de cima do outro, desmontando pilha, vendo o que tem atrás para ver se tem algum livro que te interessa, mas eu acho que vale a pena fazer isso de vez em quando, porque eu já fiz achadinhos interessantes por lá, os preços não são tão altos, os livros em geral não estão tão em perfeito estado quanto de outros sebos que eu frequento, mas vale o garimpo. Eu vou deixar todos os sebos na descrição desse vídeo, tá? Pra galera do Rio que quiser conferir, vale muito a pena. Comprei sebo, é amor. Enfim, nesta visita específica eu comprei o livro Miúdos e Metafísicos, do Arthur da Pieve. Este livro também é esgotado. É uma antologia de crônicas, das crônicas que ele escreveu por muitos anos no jornal O Globo. Então foi feita uma seleção, uma edição antiga já, mas foi feita uma seleção desses primeiros anos dele colaborando com o jornal O Globo. E aí o livro ele é dividido em seções. Vai ter crônicas sobre cultura pop, crônicas sobre o que ele chama de filosofia de botequim e crônicas sobre futebol e esportes, que também é uma grande paixão do Da Pieve. E minha gente, eu amo os textos do Da Pieve. Eu comecei a lê-lo por essas crônicas do Globo, inclusive. E eu já li outras coisas, romance, biografia do Renato Russo que ele escreveu, crônicas sobre música que eu já comentei aqui em um vídeo, vou deixar nos cards para quem tiver interesse. Enfim, gosto muito da não ficção e eu achei que seria interessante ter essa antologia aqui com crônicas tão diversas e eu estou gostando. Também é um livro desses que eu gosto de ter para intercalar com leituras mais densas, às vezes para levar para a praia, para levar na bolsa para ler, sei lá, em fila, em ocasiões que eu tenho que esperar. Eu tô sempre com um livrinho desses mais fragmentadinho, que não... se eu tiver que parar no meio de uma crônica não tem tanto problema assim. Tô gostando, mas é um livro que, vamos dizer assim, talvez tenha envelhecido um pouco mal. Tem algumas crônicas que tem o seu ranço da época, tem os seus preconceitos da época. O livro é de 1999, então a gente supõe que tá pegando, obviamente, textos anteriores a isso, alguns até muito anteriores. Então, assim, temos que levar em conta que algumas das
das questões, alguns comentários, vamos dizer assim, podem soar meio pros dias de hoje, mas nada muito grave, nada que realmente faça a gente pegar ranço do autor. Inclusive adoro, eu falei, né, já li várias coisas dele, já tive aula com ele, achei ele incrível, autor muito bom, e fiquei feliz, assim, eu paguei R$10 no sebo. Aí, em março, eu também voltei a um sebo que eu gostava bastante. Ele ficava em Copacabana, ficou por muitos e muitos anos, depois ele se mudou com a alta dos imóveis dos anos atrás, ele se mudou para Botafogo, um casarão em Botafogo, que é o Baratos. Antigamente era Baratos da Ribeiro por causa do trocadilho com a rua, e agora eu acho que é só Baratos mesmo. Enfim, gosto muito dele, ele tem uma variedade muito grande, normalmente os livros também estão em ótimo estado, que eles cuidam muito bem, é um sebo super organizado, às vezes eu sento lá e fico por horas fuçando as estantes, eu amo. E eu fiz 2 visitinhas lá. Fazia muito tempo que eu não ia, porque eu tava um pouco sem tempo, né, de fazer essa atividade de esmiuçar as estantes de sebos e tal. Mas aí eu fui num fim de semana e, na verdade, eu fui num fim de semana e depois eu voltei lá em outra ocasião e eu comprei alguns livrinhos. Na minha primeira visita, então, ao Baratos, eu comprei 2 livros. O primeiro livro foi o Louco de Palestra e Outras Crônicas Urbanas, da Vanessa Bárbara. Eu adoro a Vanessa Bárbara, eu já li um outro livro dela, que foi o livro pelo qual ela ganhou o Jabuti, se não me engano. Que é um livro, ele é um livro reportagem, na verdade, né? É uma não ficção sobre o terminal rodoviário do Tietê. E eu fiquei apaixonada pela escrita dela, pela maneira dela contar uma história, pela não ficção dela, né? Ela tem livros de ficção também, ela tem Noite de Alface, Operação Impensável. Operação Impensável eu tenho na estante, mas ainda não li. Mas eu só tive acesso mesmo a não ficção dela até o momento. E eu gostei muito desse livro reportagem que se chama O Livro Amarelo do Terminal, não lembro se eu falei. E desde então eu fiquei com vontade de ler outras coisas dela de não ficção. E eu me interessei muito por este livrinho Louco de Palestra, que é uma coletânea de crônicas barra ensaios. Eu acho que a maioria é crônica mesmo, mas talvez tenha um outro ensaio. E eu já comecei a ler, tá marcado aqui, eu li algumas crônicas. Tô gostando bastante, a escrita dela segue deliciosa, muito fluida, muito gostosa de acompanhar, com referências bem contemporâneas, e ela fala muito de um lugar dela, sabe? Você sente que são textos pessoais, mas que mesmo assim você consegue, mesmo que você não faça parte daquele contexto, você não conheça aquelas cidades, aqueles locais dos quais ela tá falando, você consegue de alguma maneira se transpor para isso, se identificar com aquela leitura, enfim, é muito bem escrito mesmo. Comecei a ler e eu não dei muita continuidade, porque é isso, né? É o tipo de livro que eu não me obrigo a ler de cabo a rabo, eu vou intercalando. Esse especificamente eu levei para ler na praia e foi ótimo, porque não é uma leitura que precisa de muita concentração e silêncio e atenção. Eu posso ler mais despretensiosamente. Eu fiquei particularmente interessada no texto que dá nome ao livro. Porque eu particularmente detesto quando eu vou num evento presencial, numa palestra, e aí abrem para perguntas e tem sempre aquela galera que gosta de aparecer e quer fazer pergunta e quer falar, e quer falar, e quer falar, e fala mais do que o entrevistado, que é o convidado, né, que é o palestrante. E às vezes não faz nenhuma pergunta, só quer expor lá seu intelecto, ou que ele acha que é um intelecto muito privilegiado, e spoiler, quase nunca é. Enfim, eu tenho muita preguiça de encontro presencial mesmo, por conta dessas situações que acontecem. E eu me senti muito contemplada. Não li ainda esse texto, mas é o mote do livro, né? E eu fiquei bem curiosa com a premissa. O Louco de Palestra paguei R$9 e na mesma visitinha eu comprei o Sob Minha Pele, da Sarah Dunham, não sei como se fala. Eu já falei dessa autora aqui, que eu comprei um outro livro dela numa feirinha itinerante. Se eu achar o vídeo em que eu comento do livro dela, eu deixo nos cards também. Mas ela é uma autora policial que tem essa detetive mulher, né? E eu gosto de detetives mulheres nos romances policiais.
E esse daqui é com essa mesma detetive do outro livro que eu mostrei, que é o Marcas de Nascença. Aquele é o primeiro, esse eu acho que é uma espécie de continuação, não exatamente uma continuação direta, mas é com a mesma detetive, com o mesmo contexto, né? E eu fiquei bem curiosa. Na verdade, eu não li ainda o primeiro livro, tá lá esperando na estante, mas eu fiquei curiosa com a premissa desse, porque ele vai se passar num contexto de clínicas estéticas, spas, crimes acontecendo nesse contexto, nesse cenário. Bem peculiar. Não sei se a autora tem outros livros publicados no Brasil, eu só achei esses, mas de qualquer maneira estou curiosa, eu já dei uma folheada, já achei bem interessante. Este foi R$7. Em uma outra visita que eu fiz ao Barato, acho que na mesma semana, na semana seguinte, eu acabei pegando um livro que eu já tinha visto lá, mas não tinha comprado na hora. Eu resolvi comprar nessa segunda oportunidade, que é o Bullet Park, do John Cheever. Na verdade, eu queria ter comprado a coletânea de contos do John Cheever, que tinha lá também, que é daquela coleção listrada da Companhia das Letras. Inclusive, vou mostrar um livro desta coleção já, que eu também comprei. Mas eu estava interessada na antologia, né, na coletânea de contos dele. Mas estava um pouco caro, eu achei que meu orçamento estava R$25, também novinho e tal, mas estava R$25, e este livro aqui estava 12. E eu nunca li John Cheever, e eu sei que este livro ele vai tratar basicamente dos mesmos temas, das mesmas questões que vão aparecer naqueles contos, né, que são contos muito voltados para este subúrbio americano, para esse ideal de família de classe média, supostamente perfeita, mas perfeita até a página 2, porque a gente vai cavucando e vai ver que tem um monte de problema, que tem um monte de podridão nessa suposta burguesia perfeita e bem resolvida dos subúrbios norte-americanos e toda essa coisa do American Way of Life, e que vai ser a temática desse livro, né? É uma espécie de romance familiar, eu diria, de drama familiar, e vai ter muito essa questão do mito do suburbano perfeito com sua vidinha perfeita. A gente vai ver que não é bem assim. Tô bem interessada em ler esse livrinho, mas eu ainda quero a coletânea de contos. Aí tem um livro que eu comprei na Shopee, também é um livro usado, então acho que entra na categoria de compras de sebo, que foi o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, do Jonathan Lethem. Esse livro também é esgotado, edição da Companhia das Letras, romance policial. Ele foi adaptado para o cinema alguns anos atrás, eu não vi o filme ainda, inclusive falam bem mal da adaptação, que ela não faz jus ao livro. Fiquei com vontade de ler o livro para depois ver o filme e comparar, que eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E o que eu fiquei curiosa com este livro é que eu achei a premissa muito interessante. Ele vai ter esse detetive que tem síndrome de Tourette, que não é um negócio que eu vejo sendo abordado na literatura, na ficção, de uma maneira séria. Normalmente é um tema que está presente muito em filme e sempre pra fazer chacota, sabe? Tipo, como um alívio cômico pra fazer piada, e não é abordado de uma maneira séria, né? Tem um ou outro, eu consigo lembrar mais exemplos no cinema. Livro mesmo, eu acho que eu nunca vi um livro com personagem com síndrome de Tourette, sobretudo abordado de uma maneira séria, né? Então eu fiquei curiosa de ver como que isso foi feito, e aí vai ter toda essa história que o mentor desse cara, desse detetive com síndrome de Tourette, ele é morto, e vai sobrar para esse cara cheio de problemas, cheio de peculiaridades, investigar. Então eu fiquei muito curiosa, vamos ver o que eu vou achar. Bom, e aí tivemos em março a nossa volta às aulas presenciais. Na verdade, a minha faculdade está em regime híbrido, então eu ainda tenho aula online em alguns dias e eu tenho que ir para a faculdade em outros dias da semana. Eu, na verdade, só tenho um dia porque eu sou formanda. Enfim, e aí rolou o evento que tem desde que eu entrei para a faculdade, que tem sempre, que é o Sebo Solidário CELP. O que acontece? Existe esse sebo, ele tem uma matriz em Botafogo com um acervo bem bacana, eles têm um programa super legal, além de... Enfim, eles fazem bazares, eles fazem eventos beneficentes, e tem esse sebo também, só que 2 vezes por semestre, uma no início do semestre e outra no final do semestre,
eles promovem esses eventos lá na faculdade, né? Então eles levam parte do seu acervo, sempre com preços muito atrativos, e ficam lá vendendo para os alunos, para os professores, para a galera que está circulando pelo campus, e é tudo beneficente, né? Então você compra e ainda está ajudando a instituição, e eu acho muito legal porque eles vão repondo, né? Então sempre tem novidade. Agora, como eu falei, eu só tenho que ir para a faculdade um dia na semana. Mas antes, né, que eu ia todos os dias, eu passava lá todos os dias, em todos os intervalos, né, de cada aula, eu ia lá porque tinha sempre novidade. Então tinha várias vezes em que eu comprava de manhã, e aí quando eu voltava depois do intervalo, tinha mais livro que me interessava, eu comprava de novo. Então tá sempre repondo, tem sempre coisas muito boas, dá pra fazer ótimos achados, os preços são muito bons, começando a partir de R$5. Também vou deixar as informações sobre o CELP na descrição do vídeo, que vale muito a pena conhecer. Enfim, e aí nessa última edição, vamos dizer assim, eu cheguei lá logo de manhã, tava abrindo, e eu já, logo de cara, vi 2 livros que me interessavam muito, estavam na minha wishlist há muito tempo. E estavam super baratos. Eu já comprei, já comecei meu dia felizinha. O primeiro foi o Escrevendo no Escuro, da Patrícia Mello. Isso daqui é uma coletânea de contos dela. E eu fiquei muito curiosa, eu nunca li nada da Patrícia Mello, mas eu lembro que ela deu uma aula magna na minha faculdade. Ela deu uma aula que eu achei muito interessante as coisas que ela falou, fiquei muito interessada por ler os livros dela. Ela é uma autora mais voltada para os livros de histórias policiais mesmo, né, de investigação, crime, coisa e tal, mas me parece que tem sempre um quê de denúncia social por trás. Então, eu acho bem interessante essa pegada, e esse daqui vai ser uma coletânea de contos da autora que eu estava muito interessada em ler desde que eu fiquei sabendo da existência. Já estava na minha wishlist há um bom tempo, e finalmente eu comprei, paguei 10 reaisinhos só. E comprei o maravilhoso Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Manguel, que é um livro que estava na minha wishlist há muitos e muitos anos, minha gente. Porque o livro, ele é daquela famosa coleção listrada que eu já comentei neste vídeo, e ele andou muito tempo esgotado, né? Teve uma época aí que ele ficou anos e anos e anos esgotado, não tinha uma nova edição, e aí ele voltou ao estoque, só que eu nunca achava por um preço muito bacana, e eu sempre postergava a compra. Depois eu leio, depois eu compro, até porque eu sei que tem vários contos de horror aqui nesta edição que eu já li, então eu sempre adiava a compra. Só que aí eu cheguei lá, estava o exemplar novinho, tinindo, por R$15. Falei, o que é agora? Então eu comprei, e vai ter essa seleção de contos famosos de horror, né? Vai ter A Mão do Macaco, vai ter A Outra Volta do Parafuso, os dois eu já li, vão ter outras histórias assim mais clássicas do gênero e outros contos mais desconhecidos, por assim dizer. Dessa coleção organizada pelo Manguel, eu também tenho os contos de amor do século XIX, mas não li ainda, então tô bem curiosa para ler esse livrinho. E aí foi isso, né? Por R$25 eu comprei 2 livros que eu queria muito, eu fiquei bem satisfeita. Aí de compra de sebo, basicamente foi isso, só que em março chegaram livros que eu apoiei no Catarse, né, financiamento coletivo, ainda no ano passado, e que só chegaram agora, né, só chegaram em março, e aí eu vou aproveitar para mostrar aqui nesse vídeo de book haul também. Os 2 livros, curiosamente, são livros sobre música, né? Eu já comentei que eu gosto muito de livros sobre música. Eu acabei apoiando esses 2 projetos que eu achei bem legais. O primeiro é o Letra, Música e Outras Conversas, do Leone. Esse é um livro que eu também já queria há muito tempo. Ele teve uma primeira edição que tá esgotadíssima. E é um livro de entrevistas, né? O Leone, ele é cantor, compositor. Eu adoro o trabalho dele, eu realmente acho o máximo tudo que ele faz, tanto de letra de música quanto de textos, enfim, eu acho que ele é um artista incrível. E esse é um livro de entrevistas, vai ter entrevistas com pessoas como Herbert Viana, Renato Russo, Marina Lima, Lobão, Roberto Frejá,
Samuel Rosa, Adriana Calcanhoto e Nando Reis. Não tem entrevistas novas, tá? O miolo é basicamente o mesmo da edição antiga. Mas é uma edição toda bonitona e foi reeditado, né? Que é o principal. É um livro que estava fora de circulação havia muitos e muitos anos, muito difícil de encontrar, quando encontrava caríssimo, e agora finalmente eu consegui colocar minhas garrinhas nele, tá no plástico ainda não li, mas eu pretendo ler em breve, eu tô bem empolgada. E aí chegou também Renato o Russo, e a premissa é bem interessante, vai falar aqui na quarta capa. Renato o Russo é um livro sobre como Renato Manfredini Jr. criou seu alter ego, o líder da Legião Urbana. E aí, para construir essa narrativa, a pesquisadora Juliane Mucuri analisa a transformação do menino nascido no Rio de Janeiro em Renato Russo, obra de sua genialidade, também é feito de Brasília, cidade. Então, assim, eu achei a premissa muito interessante. Ela vai analisar as letras do Renato Russo, ela vai analisar um pouco essa trajetória dele. Ela é uma acadêmica, ela realmente pesquisa sobre isso e eu já gostei muito dessa pegada. E aí eu ouvi um podcast com a autora quando estava rolando a campanha de financiamento coletivo. Eu achei muito interessante, eu falei, não, cara, eu preciso ler esse livro. E aí eu fui, apoiei. E eu tô muito empolgada, eu gosto muito do Renato Russo, o trabalho dele, eu gosto muito da Legião Urbana. Eu sei que tá na moda agora você dizer que odeia a Legião Urbana, mas sinto muito, não é o meu caso. Eu gosto bastante, eu tô bem empolgada pra ler. E aí, a recompensa que eu escolhi apoiar incluía este livrinho aqui, deixa eu mostrar. O Discobiografia Legionária, da Cris Fuscaldo. Esse livro eu tinha no Kindle, que eu usei para um trabalho de faculdade também, uma disciplina sobre música, como o da Pieve, inclusive. E aí eu já tinha ele no Kindle porque eu precisei para uma referência, mas eu acho que é um tipo de livro legal para consultar, porque ele vai ser tipo uma mini enciclopédia sobre cada disco, sobre cada álbum, ele falar sobre algumas músicas, algumas composições. É um livro interessante para fã, para consultar, sabe? Então eu achei interessante pegar essa recompensa que inclui esse livrinho. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tirado dicas interessantes. E já fica aí a indicação de vários livros legais que talvez não tenham passado aí pelo seu radar. Conta pra mim nos comentários se você já leu ou pretende ler algum desses livros. Vamos continuar a conversa por lá. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.